Acho que todo mundo que gosta de som vintage sabe da importância da Polivox na história da alta fidelidade no Brasil. Se não fosse assim, a gente não estaria ainda falando da Polivox até hoje, mais de 40 anos depois que a empresa desapareceu, o que demonstra a importância dela para a história dos produtos de som de qualidade em nosso país. A caixa que foi restaurada aqui já é a segunda que eu faço aqui já no canal Áudio Clássico. Essa caixa foi encontrada por um cliente nosso que a adquiriu, sabendo que ela não estava em muito boas condições, mas ele achou, e estava correto nisso, que era uma caixa que tinha potencial para ser restaurada. Então essa é a história toda que eu vou analisar aqui neste vídeo. A história da Polivox começa aí no final dos anos 60 e praticamente terminou em 1979, quando ela foi adquirida pela Gradiente e a partir de então foi perdendo importância, foi transformada em segunda linha da Gradiente, até que as duas empresas desapareceram por completo, mas deixaram um legado, uma história bonita e muito representativa do quanto que o Brasil pode produzir se tiver um mínimo de condições. Principalmente a linha de amplificadores e de caixas de som, aí dos anos 60 e 70, são um exemplo fantástico da engenharia brasileira. Porque nesta época tudo era proibido de importar aqui no Brasil. Então os engenheiros brasileiros, junto com os industriais e os comerciantes, tiveram que se virar com o que eles tinham em mãos para conseguir produzir equipamentos de qualidade. Obviamente, no exterior se tinha coisa muito mais avançada, muito mais desenvolvida. Mas isso não tira em nada o mérito de quem batalhou aqui no Brasil para produzir itens de qualidade e que estivesse acessível ao maior número possível de brasileiros. Bem, a Polivox entrou num processo de decadência a partir aí da metade dos anos 70 e que eles tentaram várias fórmulas, fizeram várias tentativas para salvar a empresa da falência, mas aparentemente eles não conseguiram, porque em 1979 a Gradiente adquiriu, vamos dizer assim, o que tinha sobrado da Polivox. Eles continuaram alguns produtos, mas a maioria foram descontinuados. A linha Vox, de caixas da Polivox, foi lançada aí aproximadamente em 1976. Até essa época, eles desenvolviam caixas com o melhor que eles podiam fazer, tanto em termos de madeira, de alto-falantes, de aspecto visual. E ele deve ter tido alguma dificuldade, porque logo em seguida, aproximadamente em 77, eles lançaram a linha Polivox, que eram releituras das caixas anteriores. Também não durou muito, porque logo em seguida veio a linha Vox S, que durou um pouco mais de tempo, e que aparentemente as tentativas que eles fizeram de tornar a empresa mais lucrativa deram algum resultado, porque durou mais algum tempo. Qual que era a diferença da linha Polivox para a linha Vox para a linha Vox S? Aliás, aqui no canal nós temos um vídeo específico sobre a história de caixas acústicas da Polivox. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo, caso você queira se enfronhar melhor na história das caixas de som da Polivox. Bem, então essa linha Vox, que não é a Vox S, era ainda o final da tentativa da Polivox de fazer coisas boas, coisas
com o melhor que eles podiam, dentro de todas as limitações que havia no Brasil. Então, a madeira não era tão boa quanto as linhas anteriores, mas também não era ruim. Os alto-falantes eram da Novik, e o que eu percebo da linha Vox para a Vox S é que eles passaram a usar alto-falantes padrão da Novik, e não falantes feitos sob encomenda para a Polivox. Também acho que era uma tentativa de baratear um pouco, até porque os alto-falantes comerciais da Novik, vendidos para o público em geral, tiveram uma grande melhora dessa época. Então acho que eles juntaram o útil ao agradável, vamos dizer, conseguiam um alto-falante menor e por um custo menor, porque eles estavam usando itens padrão de mercado e não coisas feitas especialmente para eles. Então o modelo Vox 60, ela é exatamente ou muito próximo dos modelos que tinham nos catálogos da Novik, que também eu já mostrei aqui no canal, também vou deixar o link aqui embaixo. Se você olhar no catálogo azul da Novik, você vai ver que esse modelo da Polivox, o Vox 60, é muito parecido com o modelo musical, o nome do modelo musical do catálogo da Novik. Existem pequenas diferenças nas dimensões, mas o volume é praticamente o mesmo e os alto-falantes e os divisores são os mesmos. A diferença é que eles não usaram o divisor da Novik, fizeram um divisor próprio deles, mas é o mesmo projeto. Então, se você quer ter ideia como que uma caixa da Novik soava nos anos 70, você pode escutar essa Vox 60, que são os mesmos componentes praticamente. O que a Polivox acrescentou no projeto da Novik foi essa tela frontal, uma tela metálica, que é um clássico dos anos 60 e que eu particularmente gosto muito. Acho que além deles protegerem muito bem os alto-falantes, o visual é fora de série, eu gosto muito. Então, o que essa caixa Vox 60 é isso. É uma releitura feita pela Polivox dos projetos da Novik. Isso é algum demérito? É uma desvantagem? Não, nada, não é isso. É simplesmente a minha interpretação do porquê eles chegaram nesse projeto. Então, era uma tentativa de baratear a fabricação dos itens e também não deixa de ser um tributo à Novik, que é uma empresa que realmente revolucionou o mercado de alto-falantes no Brasil e que posteriormente foi seguido por empresas como Bravox, Selenium. Lembrando, tudo isso estou falando aqui de memória. Eu não, pode ser que eu esteja errando em alguma coisa, mas em termos gerais é isso aí. Eu desmontei as caixas para examinar e, bom, já tem algumas descobertas aqui, né? Primeiro que os falantes são da Novik, é o modelo WN10A, e parecem estar em bom estado, pelo menos eles estão tocando bem, assim, de ouvido. Agora eu vou fazer os testes com ele para saber se realmente eles estão funcionando bem. Agora, os mid-range, os tweeters não tem dois pares iguais. Esse aqui parece ser o original da caixa mesmo, é da Novik, parece que nunca foi refeito. Agora esse aqui é da mesma fabricação, mas já foi refeito. Os tweeters, aparentemente eles são iguais, só que esse aqui deve ser o original da caixa. Mas ele está, apesar de ele estar tocando, está com uma cor totalmente diferente. Agora esse aqui é de alguma caixa Polivox ou Gradiente, mas ele é de uma outra série. A impressão que me dá é que ele foi trocado, foi retirado de alguma outra caixa e colocado aqui. Então vai ser preciso testar esses falantes para saber se eles estão em ordem. Agora, o divisor de frequência está todo mexido. Tem até um capacitor pendurado aqui, ó, colocado por fora aqui. Então essa caixa aqui ela tem médios e tem agudos, e está regulando atrás. Essa caixa aqui está sem médios e sem agudos, e os potenciômetros lá atrás não funcionam em nada. Então agora o próximo passo aqui
é realmente retirar tudo da caixa, colocar na bancada e fazer os devidos testes. Eu coloquei as caixas aqui à luz do dia para poder examinar melhor. Então, esta caixa aqui, na parte de cima até que está mais ou menos, ele tem algum desgaste aqui. Agora essa aqui, a outra tá bem pior, tá esfarelando aqui. Aqui na parte de trás também. Do outro lado também. Aqui tá faltando pedaço. E tá bem comido aqui nas laterais. Eu vou virar, mostrar o lado de trás. Do lado de trás, o que nós temos aqui? Bom, aqui já foi feito algum remendo. Aqui também. Aqui tá faltando pedaço. Aqui também. Aqui tá esfarelando aqui. A etiqueta de identificação foi pintada. Aliás, eu acho que alguém pintou aqui atrás e não fez a máscara. Então ele pintou também a lateral. Toda a lateral tá com preto. Aqui tá abrindo madeira. Então agora a parte de baixo é que tá bem pior. Deixa eu virar para baixo. A parte de baixo tá faltando pedaço aqui também. Aqui alguém já fez um remendo bem mal feito aqui. E alguém colou esses taquinhos de madeira aqui para a caixa não ficar apoiada no chão. Não ficou muito bonito, mas pelo menos ajudou a preservar a parte de baixo. Então depois eu vou ver com o cliente se ele quer que mantenha os taquinhos. Aí eu recoloco, mas bem feitinho, não do jeito que está aqui. Então vamos ver se vai ficar para ser decidido. E aqui também tem restos de cola. Então a parte de baixo está precisando de uma reforma. Mas, de maneira geral, até que não está ruim, porque é uma madeira aglomerada, mas parece ser de boa qualidade. Eu acho que vai ser possível restaurar a madeira e depois refazer o laminado. Vai ficar como nova. Eu estou na bancada testando os woofers para ver se eles estão de acordo com a especificação, se eles estão em bom estado. Então, um bom parâmetro para a gente ver isso é a chamada frequência de ressonância, que todo objeto tem uma frequência em que ele vibra em ressonância com o ambiente, com a própria estrutura dele. Então eu estou usando aqui o mesmo esquema que eu uso sempre, que inclusive vou deixar o esquema aí na tela. Então nós temos ali um gerador de sinais, de ondas senoidais, vou gerar ali entre 30 Hz até uns 100 Hz mais ou menos. Eu tenho ali um milivoltímetro ligado em paralelo com a bobina do alto-falante. O gerador de sinais ele está indo ali no nosso receiver e do receiver está vindo para o alto-falante, passando aqui por um resistor de carga. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudando as frequências ali e vendo a voltagem que chega no falante através do resistor. Onde der o maior valor ali vai ser a frequência de ressonância que eu vou medir aqui com esse frequencímetro. Então vamos lá, eu vou mudar ali a frequência, vamos ver onde é que dá a maior tensão ali. Ó, chegou aqui num pico, depois começa a diminuir. Ó. Chegou num pico, então vai ser por aqui. Ó. Então é aí a frequência de ressonância. Qual o valor? 41 Hz. É um valor muito bom. No outro eu já tinha medido ali, tinha dado 45 Hz. Quer dizer que os falantes estão em bom estado. Que eu já escutei os falantes e achei que o som deles está ótimo.
Então, qual a conclusão que eu posso tirar aqui? Esses falantes aqui não são os originais da caixa. Porque os falantes originais, para começar, eles não têm essa identificação da Novik. E a frequência de ressonância dos originais é por volta aí dos 60 Hz. E os originais não são com essa borda macia, essa borda de espuma. Então quer dizer que em alguma época esses falantes já foram trocados. Mas eu acho que é uma boa notícia. Primeiro, porque esses falantes são melhores do que os originais. E segundo, porque o proprietário da caixa vai economizar, porque não vai ser preciso mexer nesses falantes. Eles estão muito bons e são de boa qualidade. Então, vamos pedir para o nosso colega restaurar apenas os mid-ranges e os tweeters, que esses sim estão bem fora da especificação. Esse divisor da caixa Polyvox 60, Vox 60, é muito parecido com as outras caixas da Polyvox no mesmo período. O, o esquema, se você quiser, está disponível aí para download. O link está na descrição. Mas é um divisor muito simples. É um divisor de 6 decibéis por oitava, quer dizer que ele tem um filtro por alto-falante. No caso dos graves, ele tem uma bobina de 1 mH ligado em série. No caso do mid-range, tem um capacitor de 10 microfarad ligado em série e tem um potenciômetro que permite ajustar o volume do mid-range. O tweeter é a mesma coisa. Ele tem aqui um capacitor de 2,2 microfarad, que corta os graves, né, que vão para o tweeter. E ele tem também um potenciômetro aqui de fio de 30 ohms para controlar o volume. As frequências de corte que a Polyvox especificou são de 1,3 para o mid-range e 5 kHz para o tweeter, mas com esses valores aqui não dá esse resultado aí. Aproximadamente eu cheguei aqui em 9 kHz para o tweeter e 1,8 kHz para o mid-range. Mas isso é tudo muito aproximado, porque não existe um ponto de corte especificamente, existe uma curva que vai caindo, né? Então depende de que ponto da curva você pega para especificar o corte. Normalmente é quando ele cai 3 decibéis, mas isso é meio relativo, depende de como o projetista pretendeu ajustar aqui a resposta da caixa. Bom, na prática, o que é que nós temos? Aqui estão os divisores. Essa aqui é a bobina de 1 mH que filtra os agudos para que ele não chegue no woofer. Mas você pode ver que o tamanho é totalmente diferente. E essa bobina aqui, o fio estava quebrado aqui, estava só encostando um fio no outro, quer dizer que devia dar mau contato no woofer. Agora eu fiz um reparo aqui, eu escavei um pouco aqui, retirei o fio para fora e soldei um outro fio aqui. Porém, apesar das duas serem diferentes, as duas estão com 1 mH, conforme especificado aqui na etiqueta. Então isso aí não vai ter problema nenhum. Este aqui é um divisor original ainda. O capacitor de 2,2 do Twitter. E aqui, em vez de eles colocarem um de 10 microfarad, colocaram dois de 5 ligado em paralelo. Que era uma solução comum na época também. Aqui são os potenciômetros de fio que controlam o volume do mid-range e do Twitter. Bem, aqui, esses fios aqui, os 3 pretos são os 3 negativos que vão para os alto-falantes. Aqui é a saída para o mid-range e para o tweeter. E a saída do woofer é a que passa aqui pela bobina. A bobina fica presa por dentro da caixa com um papelão e grampos em volta dele. Este aqui já foi consertado, já foi revisado, os potenciômetros foram consertados. O potenciômetro do tweeter estava totalmente inoperante. Então alguém fez uma ligação por fora aqui e colocou um capacitor junto do tweeter. Então agora foi consertado o potenciômetro. Só que aqui eles estão usando cores diferentes. Os negativos aqui são os amarelos
e a saída aqui, o positivo, o mid-range e o tweeter, são as mesmas cores do outro. Bem, o que eu estou substituindo aqui? No lugar dos dois capacitores de 5 microfarad, estou colocando um de 10 microfarad, bipolar, da Epicus. E aqui no capacitor do tweeter, estou pondo um 2,2 de poliéster, também da Epicus. Os dois potenciais foram consertados. Aqui estão os capacitores que vão então para o outro divisor. A reforma da marcenaria ficou pronta. Então eu pus as caixas aqui para dar a última conferida antes de começar a fazer a remontagem. Bem, por dentro foi feito o básico. Aplicação da produto contra cupim. Foram fechados todos os cantos com cola. Na frente foram tapados os buracos que tinha aqui. Todos os furos onde vai parafuso foram preenchidos com pó de serra com cola, porque eles estavam todos meio espanados. Então agora eles ficaram corretos. Agora, a maior diferença mesmo foi na parte externa. Então todos os locais onde tinha onde a madeira estava comida, né, estava desgastada, foram refeitos e foram refeitos com o próprio material do aglomerado. De um aglomerado que eu tinha aqui, ele foi misturado com cola e foram refeitos todos os cantos. Então é como se fosse o material original. Agora, o revestimento em si estava bem ruim e estava faltando pedaços. Então as caixas foram todas lixadas, foram deixado quase que no compensado, quase que na madeira da estrutura mesmo. E depois foi feito outro folhado por cima. E depois foi feito o tratamento. Foi passado seladora, verniz, anti-rupim, todos os cuidados necessários. Então, todo o revestimento é novo. Eu vou virar a caixa para mostrar a parte de trás. A parte de trás foi feito o mesmo trabalho. Todos os buracos foram tampados, onde estava faltando madeira foi refeito, todos os cantos foram refeitos. E depois foi feita a pintura e foi passado também um verniz para proteger contra a umidade e também contra a própria gordura da mão. Se você deixa essa pintura fosca sem o verniz, só você pegar às vezes com a mão meio engordurada fica a marca. Com o verniz não tem problema, a pessoa pode até passar um pano úmido aqui, não vai ter problema nenhum. Eu virei a caixa de cabeça para baixo para poder mostrar a parte de baixo, que é a que estava pior a marcenaria. Então agora todos os cantos foram refeitos, agora ficaram bonitinhos. A parte de baixo foi toda lixada, os buracos foram tampados e foi feito um novo revestimento, como no restante da caixa. Agora ficou muito bonito. Essa é a última conferência da marcenaria, que é para saber se ela ficou condizente, em termos de cor, com a moldura, porque a moldura não foi mexida. Então o acabamento que foi feito aqui teria que ter uma cor compatível com a moldura. Então eu coloquei a moldura aqui, a estela frontal, para poder conferir. Então, eu acredito que de maneira geral está coincidindo sim. Que a caixa original ela é um pouco mais clara que a moldura. Do jeito que ela estava, a pintura estava muito queimada já, muito antiga, né? Então ela estava mais escura. Então eu tentei chegar no meio termo aqui, entre a cor original da caixa, que era uma cerejeira, mais clarinha, e a moldura final. Então eu acho que está bem parecido com a caixa original, sim. Então eu acho que em termos de cor, ficou perfeito. É exatamente esse resultado que eu estava buscando. Como eu costumo fazer, eu separo aqui numa mesa tudo que eu vou usar na montagem da caixa.
para ter certeza que eu não estou esquecendo nada, que está tudo conferido, revisado, aí é só mesmo a montagem. Então, ali estão as telas frontais, que elas não foram restauradas. A única coisa que eu fiz nelas foi passar um aspirador de pó e fazer a limpeza das bordas. Ali estão os divisores de frequência, aqui estão os dois woofers, aqui estão os dois mid-ranges, os dois tweeters, massa de vedação para passar aí atrás do alto-falante, onde ele encaixa na madeira, que é muito importante. Aqui estão os feltros que vão por baixo da caixa, para evitar que alguém arrastando a caixa estrague a caixa ou estrague o móvel onde ela estiver colocada. Os parafusos, aqui são as etiquetas que vão na parte de trás da caixa, identificando a caixa, o modelo e a nossa etiquetinha com dados técnicos da caixa e do serviço que a gente fez nela. A lã de vidro que vai dentro está ali naquele saco preto. Eu deixo ela assim isolada, porque a lã de vidro, se você encosta nela, ela solta umas farpinhas que machucam a mão, dá alergia, coceira. Então eu deixo ela guardadinha ali até a hora dela ser usada. E, naturalmente, quando a gente vai colocar ela, coloca a luva, todos os cuidados, porque a lã de vidro na pele da gente ela é terrível. Então tá tudo aqui agora, é só começar o serviço. Montagem terminada, já está com as telas colocadas. A parte de cores aqui ficou muito boa, que era uma preocupação que eu tinha. Já está aqui com os feltros de proteção da base. Eu vou virar a caixa agora e mostrar a parte de trás. Essa é a parte de trás. Os divisores já estão colocados no lugar. Aqui a única coisa que falta agora é colar as etiquetas de identificação, que é o que eu vou fazer na sequência. Agora que está tudo testado e aprovado, já pode fazer o término do serviço, colocando as identificações. Então, esta etiqueta é a original da Polivox, lógico que redesenhada. Então, identifica aqui o modelo, e esse número de série é o número de série da caixa mesmo, porque tinha um restinho da etiqueta ali que eu consegui ler. Então, eu coloquei aqui o número original dela mesmo. Então, esse número aqui é correto. O resto aqui é uma recriação. Então essa etiqueta vai ali no lugar original dela. E essa etiqueta aqui é uma complementar que eu fiz. Mostra aqui que foi restaurado pela gente e dando os dados técnicos, né? A impedância 8 ohms, potência máxima 60 watts HF. E eu coloquei também aqui os modelos dos alto-falantes, que essa informação está se perdendo. Já está difícil de localizar quais são os alto-falantes originais. Então eu deixei registrado aqui, mas por curiosidade aí, para quem no futuro for mexer com essa caixa. Então eu vou colar as etiquetas aqui e está terminado o serviço. Essa é a aparelhagem que eu usei para fazer os testes com a caixa. Tanto o teste de ruído branco, quanto o teste com música, que eu vou mostrar mais adiante. Aqui nós temos nosso receiver Polivox, já tradicional, PR4080. Eu vou deixar ele com o lado desligado e controle de tonalidade no meio. Aqui estão as caixas, estão ligadas direto no receiver. E o receiver está se comunicando com o nosso PC através de Bluetooth. Então nós vamos mandar os sinais para cá e eu vou colocar a câmera mais ou menos nessa posição aqui para gravar o som. Eu vou gravar primeiro o ruído branco, vou analisar o ruído branco e depois vou mostrar a reprodução de algumas músicas.
Para facilitar a análise, eu vou traçar aqui os limites em torno de mais ou menos 5 dB a partir de uma linha plana para a gente poder verificar o que acontece assim no visualmente. A gente percebe que a resposta nos graves começa aí ao redor dos 40 Hz, que é o que se esperaria mesmo, por causa da frequência de ressonância que foi medida nos woofers. Mas o 40 Hz está bem atenuado ali, mas ele tem um pico ao redor ali dos 100 Hz que nos dá a impressão de que ela tem menos grave do que realmente tem. Mas ali a partir dos 100 Hz vai caindo até ali ao redor dos 1000 Hz. Aí ele vai linearmente até os 2000 Hz e ali ele tem um acréscimo. Então a partir dos 2000 Hz tem um aumento nas frequências médias e agudas, que eu acredito que seja porque eu fiz as medições com os controles do mid-range do Twitter no máximo. Se eu tivesse colocado aproximadamente no meio, eu teria conseguido ali uma resposta linear, desde ali os 200 Hz, 300 Hz até o limite da caixa, que é em torno de 20 kHz. Mas o que é importante aqui é que a resposta a partir dos 2000 Hz é praticamente linear. Tem esses pequenos picos e vales, mas como eu falei, isso aí são reflexões no ambiente, a gente não deve levar em consideração. Quais são as conclusões então? A resposta de frequência vai aproximadamente aí de 40 Hz, 50 Hz até mais de 20 kHz. A resposta nos graves é boa, ele está mostrando que o duto está funcionando, porém está havendo um predomínio de frequência ao redor dos 100 Hz. Acredito que é porque o woofer não é o original da caixa, ele tem uma frequência mais baixa do que o woofer original. Mas mesmo assim, a resposta nos graves é satisfatória. As frequências médias, entre 200 Hz a 2000 Hz aproximadamente, são lineares. Quer dizer que essa caixa deve reproduzir o vocal muito bem, assim como instrumentos como o violino, o piano, devem tocar muito bem. E o reforço nos médios altos e agudos, vamos dizer a partir dos 2000 Hz, é fruto, no caso aqui, eu acredito que é porque eu deixei os controles de tonalidade no máximo. Mas eu acho que nesse tipo de caixa é bem-vindo esse pequeno reforço. Eu acho que dá um certo brilho ao som. Bem, feitas essas análises, eu acho que podemos então partir para os testes com música mesmo.
Essa caixa Vox 60 me lembrou muito uma caixa que eu fabriquei nos anos 70, justamente com o projeto da Novik, um projeto musical, com woofer de 10 polegadas e 3 vias. Ouvindo essa caixa, me relembrou muito o som que eu escutava aí nos anos 70. E eu fiquei satisfeito com essa restauração, pelo fato de ter restaurado aí uma caixa clássica. Eu achei que valeu a pena todo o trabalho de marcenaria que foi feito, inclusive com a troca das folhas de acabamento, que foi bastante trabalhoso, mas eu acho que o resultado final compensou. Você olhando a caixa aqui ao vivo, a impressão que você tem é que a caixa é nova, é 0 km. Logicamente ficaram alguns detalhezinhos, principalmente na tampa frontal, que não foi restaurada. Eu achei melhor preservar o acabamento original, até como um tributo aí a todo mundo que trabalhou na caixa do original e fez um produto assim tão bacana. Então, em resumo, é isso. Espero que você tenha gostado aí da história toda e eu acrescento que eu particularmente fiquei bastante satisfeito. Gostei do resultado, gostei do som e deixo aqui mais essa contribuição para guardar a memória da alta fidelidade no Brasil, que aos poucos está se perdendo.